Vamos fazer essa questão aqui. Represente graficamente o domínio da função f de x, y igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Logaritmo neperiano de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Para você determinar o domínio de uma função, você tem que identificar quais são as restrições que a lei de definição impõe sobre as variáveis x e y. E o logaritmo ele tem restrições, né? Então, quando a gente vai calcular o logaritmo de um número, e no caso aqui o número em questão é esse aqui, a gente tem que ter o cuidado que não existe logaritmo de número negativo e também não existe logaritmo de zero. Então, conclusão, isso daqui não pode ser negativo e não pode, vou enfatizar bem, ser zero. Bom, um número, existem três situações para ele. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero. Eu estou dizendo que não pode ser negativo e não pode ser zero. Então, qual é a única situação permitida para esse número? Ele só pode ser positivo. Então, conclusão, devemos ter o número em questão, que é dado por essa expressão, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Isso daqui tem que ser positivo, ou seja, tem que ser maior que zero. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior que 4. Beleza? E, mais uma vez, eu digo, estas sentenças que envolvem desigualdade, nesse contexto de domínio, é interessante que você pense na igualdade, porque a igualdade vai estabelecer, em geral, né, estabelece a fronteira do seu domínio. Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar no que é que significa x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Qual é a representação gráfica disso daqui? E aqui é muito simples, se você lembrar da geometria analítica do ensino médio, isso daqui é a equação da circunferência de raio 2, né? Lembrando, e mais, uma circunferência centrada na origem. Então, lá no ensino médio e até mesmo nas disciplinas de geometria analítica, você vê o seguinte, que a equação de uma circunferência centrada na origem e de raio r, ela é dada assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Então eu estou tratando desta circunferência aqui, ó. Então a circunferência em questão é essa, raio r. Então aqui é r, aqui é menos r, aqui é r, aqui é menos r, né? Então essa linha aqui, né? Os pontos que estão nessa linha, cada par xy que está nessa linha obedece uma igualdade desse tipo aqui. Como aqui eu tenho 4, e se você comparar com a equação da circunferência, bom, o raio sempre aqui aparece ao quadrado. Então, já que aqui tem 4, é porque o raio é 2, né? Porque isso daqui pode ser reescrito como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou representar graficamente essa circunferência, que certamente vai ser a fronteira do domínio. Vamos fazer isso. Pronto, aqui nós temos a circunferência. Repare que eu coloquei ela pontilhada e você vai entender daqui a pouco por que está pontilhado, ok? Por segurança a gente vai fazer isso pontilhado. Beleza, então esses pontos que estão aqui, né, qualquer ponto que você pega aqui, ó, o que é que vai acontecer? Se você pega um ponto x, y aqui, aí você tem aqui um x e tem aqui um y. Quando você pegar esse x ao quadrado, mas esse y ao quadrado certamente vai dar 4, certo? Lembrando que o raio dessa circunferência é 2, então essa distância aqui é 2, ok? Isso daqui é 2. Observe que uma maneira de ver é que isso daqui, ó, lhe dá um triângulo retângulo, e a gente sabe que num triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado,
A soma dos quadrados das medidas dos catetos vai dar o quadrado da medida da hipotenusa. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar 2 ao quadrado, que é 4. Né? Então, qualquer ponto dessa circunferência obedece esta regra aqui. Ok, mas eu não quero que x ao quadrado mais y ao quadrado seja igual a 4. A gente viu que os pontos do nosso domínio devem obedecer essa desigualdade. X ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior que 4. E aí é o seguinte, os pontos que estão sobre a circunferência obedecem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Os pontos fora aqui do disco, eles vão obedecer a relação... Se você pega um ponto aqui fora, o que vai acontecer? Você tem um x aqui, tem um y aqui. Então, esse x ao quadrado mais esse y ao quadrado certamente vai ser maior que 4. Né? Porque aqui, 2 ao quadrado é 4. Então, aqui vai ser maior do que 2 ao quadrado. Então, esse x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar maior que 4, que é o que a gente quer. Então, os pontos que estão fora do disco obedecem isso daqui. Os pontos da circunferência, da linha, obedecem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E os pontos de dentro aqui do disco, os pontos interiores, vão obedecer a igualdade, ou melhor, a relação x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 4. Então, menor que 4 está dentro. Igual a 4 é a linha, maior que 4 é fora. Então, como a gente quer x ao quadrado mais y ao quadrado maior que 4, o domínio vai ser representado por todos os pontos que estão fora desse disco aqui. Então, a representação gráfica, que eu vou passar limpo daqui a pouco, para lhe dizer qual é o domínio dessa função. E aí, aqui temos o domínio, então, você tem a circunferência aqui de raio 2 como fronteira, né? Então, observe que está pontilhado. O fato de estar pontilhado significa o seguinte, esses pontos que estão aqui nessa linha não fazem parte do domínio, porque os pontos dessa linha obedecem à relação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E eu quero os pontos que satisfazem x ao quadrado mais y ao quadrado maior que 4. Maior que 4 está fora desse disco aí, certo? Então aqui está a representação gráfica do domínio. Domínio esse que está aqui é o conjunto dos pares do R2 tal que x ao quadrado mais y ao quadrado maior que 4. E como exercício, a gente vai ver uma situação semelhante para você determinar graficamente o domínio dessa função que está aqui, essa função de duas variáveis. Uma dica, novamente você vai cair com a mesma circunferência como fronteira, mas o domínio vai ser outro. Então tente aí o exercício e até a próxima aula.